Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Reações Brasil, mais uma vez um vídeo pra vocês. E obviamente estamos há muitos e muitos dias sem conteúdos aqui no canal, infelizmente, peço perdão. Mas hoje eu vim pra mudar essa história, vamos aqui abrir de novo os trabalhos aqui do canal. Em vez em quando eu faço umas livezinhas jogando, né? Mas vamos voltar com os vídeos aqui no canal e é claro que a gente vai abrir com chave de ouro. Demolidor, segunda temporada. E a gente vai fazer todo o trabalho que a gente sempre faz de acompanhar episódio por episódio. E hoje, primeiro episódio, Demolidor. Claro que esse vídeo vai estar saindo num dia depois, porque os episódios saem na terça-feira às 10 da noite. Então é o tempo que eu assisto, faço as anotações, gravo, edito para soltar no outro dia pela manhã. Então é isso aí. Vamos lá que a gente tem muita coisa para trocar uma ideia para esse vídeo não ficar muito extenso. Vamos logo lá, direto ao ponto. Mas antes, peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, clica no sininho para ativar as notificações para vocês receberem os nossos conteúdos, principalmente esse trabalho aqui de acompanhar série episódio por episódio, beleza? Então nos fortaleça e nos comentários deixe opiniões, sugestões também, conteúdos, formatos que a gente pode trazer aqui no canal, beleza? Vamos lá então, Demolidor, segunda temporada, episódio 1. Pessoal, só fazendo uma recapitulação, lembrando que há uma lei marcial, mais ou menos isso, em vigor em Nova York, porque o Wilson Fisk sofreu um atentado do Poindexter no último episódio da primeira temporada e, é claro, o Matt salva o Wilson Fisk e tudo mais, e com isso ele usa justificativa para colocar o seu plano em ação de perseguição aos vigilantes. Em contrapartida, o Matt Murdock e a sua galera ali, o seu corpo de advogado, os seus amigos se juntam também para criar um grupo em resposta ao Wilson Fisk. Então, esse segundo episódio já começa assim: Matt está desaparecido, ele tem que colocar os seus planos em prática, é claro, de forma sigilosa, anônima, ele tá mais ou menos escondido, né? Porque as pessoas sempre acham que ele morre e não morre, né? E aqui não é diferente, o episódio começa nessa pegada, e o que eu achei muito interessante é que o episódio começa mostrando que ele está namorando com a Karen, ou Karen, como vocês quiserem chamar, eu vou chamar de Karen, que no primeiro episódio estava um pouco receosa ali de voltar do seu exílio após a morte do Forg, né? E aqui ela está em um relacionamento com ele, né? Diferentemente do primeiro episódio da primeira temporada, que ele namorava com a Glenn, mas a Glenn aceitou trabalhar pro Fisk, logo o inimigo do Matt. Então, é claro que houve ali um rompimento do relacionamento deles e agora sim, ele está em um relacionamento com a Karen. E a Karen tá treinando, a Karen tá fazendo parte dessa equipe que eles estão juntando aí para tentar desmascarar o Fisk, obviamente. E o episódio começa com a Bibi Report ali fazendo uma entrevista com um morador de Nova York e ele diz que tá gostando do ambiente, do clima que está em Nova York, que ele diz que agora Nova York está de volta com as medidas do Fisk. É claro que, tipo assim, né, para as pessoas comuns tá tudo bom, mas a custo de quê, né? O Wilson Fisk tá, entre aspas, resolvendo o problema da criminalidade com mais criminalidade, mas ainda as pessoas não sabem disso. Só as pessoas que estão envolvidas ali no esquema de tentar rivalizar contra o Fisk e tentar desmascarar ele, obviamente. E logo depois a gente vê uma cena de luta, porque o Matt consegue interceptar um navio que está entrando em Nova York, um navio com contrabando de armas, munições, cargas pesadas de armamento. Esse armamento está ali sob a supervisão do Fisk, tá? Mas ainda a gente não sabe para quem seria essas armas, quem receberia, né, essas armas. Mas é claro que isso está sendo encabeçado pelo Fisk. Porém, o Matt intercepta ali, bate nos caras que estão ali, e o capitão e o imediato do navio vão ser o papel importantes nesse episódio. O capitão, se eu não me engano, é Achille e o imediato é Christoph, um negócio assim, ou Christoph, mas eu acho que eles chamam ele de Christoph. Só que eles já tinham a ciência de que se fosse invadido, se algum vigilante aparecesse, se o Demolidor viesse, eles tinham um plano, e o plano era naufragar o navio, era afundar o navio mesmo de forma proposital, e foi justamente isso que eles fizeram.
Claro que quando isso chegar aos ouvidos do Fisk, ele vai ficar revoltado, porque o Matt foi lá e atrapalhou os planos dele. E justamente o Matt e a Karen, eles estão escondidos, né? Se eu não me engano, ali é o bar onde o Fogg é assassinado, se eu não me engano é ali, e é o bar onde termina o último episódio da primeira temporada, que ali eles falam que vão se levantar, vão fazer uma equipe. E ali eles tentam descobrir para quem o Fisk estaria contrabandeando essas armas, né? O Fisk quer uma resposta de quem está por trás disso. Ele quer ter certeza que foi o Demolidor mesmo, porque ele denomina isso como um ataque terrorista. Mas a Karen diz que vai conseguir umas informações porque ela tem uma informante, e a gente descobre que a informante é a BB Report. E isso é muito assustador, porque isso coloca a BB Report muito em risco. Ela já está em risco por estar se envolvido com Daniel, né? Agora, a Karen diz que a BB Report, ela corre um risco muito maior de ser morta, assim como o tio dela foi. Então, a BB Report também faz parte deste grupo que o Matt armou, que o Matt ali criou, né? Em um momento do episódio, aparece tipo um jornal independente fazendo críticas ao Wilson Fisk, aos seus desmandos. E eu tenho certeza que é claro que isso é um trabalho dela. Mas isso tem que ser mantido para que o Wilson Fisk também cria um ambiente, né, ou um clima de liberdade de expressão, para ele não ser taxado como um fascista, como uma mulher vai chamar os policiais dele, né, ou como um ditador. O que a Karen e o Matt, eles ficam intrigados que por mais que eles tentam desarmar o Fisk, ele sempre consegue se levantar de alguma forma, e isso deixa eles muito intrigados. Só que a Karen consegue informações sobre os dados e o nome, né, do capitão do navio e do imediato, que é o Achille, né? E o Christoph. A gente vê uma cena muito importante que o Wilson Fisk, ele começa a ser pressionado, principalmente pela governadora. E a gente vê ali o vice-governador e uma outra pessoa que agora eu não lembro se é o secretário, é alguém ali ligado ao governo que vai lá para fazer pressão sobre o Fisk a mando da governadora. Porque o Wilson Fisk tá com essa lei dele em prática e isso é muito complicado, porque qualquer ação de qualquer pessoa ajudando a outra já pode ser considerado um ato de vigilância, um ato de vigilante. Então os casos cresceriam, né? Isso traria mais burocracia, engessaria também, claro, o sistema. E sem contar o tanto de injustiça que poderia acontecer. E agora tem um navio encalhado, você tá ligado? Na cidade. Aí entra uma figura importante ali, que é o Charles, um cara muito boçal, sem noção total. E ele diz que aqueles caras receberiam uma ligação. E a ligação é justamente da Valentina. Sim, senhora de Fontaine. É a Valentina, cara. E logo depois ele passa a apoiar o Fisk. Aquilo que ele estava ali pra debater com o Fisk, ele passa a apoiar. Ou seja, olha como que o negócio só vai crescendo, né? E por mais que o Fisk, como a Karen falou, ele se encontra em aperto, ele sempre consegue se levantar dentro da sua rede de criminalidade. E agora a gente vê até a Valentina aparecendo na situação. E esse Charles depois, ele tem um encontro ali, uma reunião com a Vanessa e com o Fisk. Ele até ofende um pouco ali o Fisk, porque ele disse, olha, ela pode ouvir, né? Sua esposa pode ouvir sobre esses casos. E ele, é claro que se mexer na mulher dele, a gente viu o que aconteceu na primeira temporada, né? E o próprio Charles diz que as pessoas a qual ele trabalha, né? Pra quem enviou ele, será que é a Valentina mesmo? E ainda eu tô intrigado, ainda não sei porque eu tô na minha cabeça a Sharon Carter, né? Como a mercador do poder do nada. E ele diz que essas pessoas que ele trabalha, né? Agradece ele pelo porto, até porque a gente falou na primeira temporada que o porto era um lugar ali sem fiscalização, era isento de muitas coisas, então para contrabando era perfeito, e esse era o plano dele, né? Só que agora os planos do Fisk deu errado, né? E eles não estavam tão satisfeitos assim. E óbvio que o Fisk promete resolver. Ele até sugere, né? O Charles sugere pro Fisk, ó, você vai resolver e depois você tá disposto a matar essas pessoas que irão resolver pra você? Cara, e tipo assim, o papo é tão pesado, você tá ligado? O papo é tão pesado que ele mesmo, Charles, sugere, olha, eu posso juntar uns trabalhadores aí de diversos lugares do mundo espalhado aí, porque no final a gente simula um acidente ali, todo mundo morre e a gente não é rastreado, a gente faz uma queima de arquivo ali. E eles, poxa, alinhamos aí os nossos propósitos. Cara, mas que planos são esses, né? A gente vê uma cena que a Glenn
ela está interrogando o espadachim, né? Porque, é claro, ele foi preso por ser um vigilante também, considerado um vigilante, e ali ela tá buscando informações dele, tentando tirar informações dele, para que ele passe por um julgamento, e mais pra frente a gente vai ver que ainda a Glenn, ela é aterrorizada pelo fantasma Muse. Né? Ela lembra daquilo porque aquilo é traumático para ela. Agora, imagine uma psiquiatra sendo atormentada pelo passado. Que loucura, né? E a gente vê que ela fica muito desnorteada, ela fica nervosa, ela treme, ela sai da realidade, né? A gente vê que ela começa depois, lá na frente, mudar o interrogatório do espadachim. E isso é muito interessante, porque a Glenn, ela passa a ter também um papel importante ali. E é uma pessoa que tá também correndo sério risco trabalhando pro Fisk, né? E a gente sabe que na primeira temporada, por mais que ela tava ali com o Matt, e ela, obviamente, ela não sabia que ele era o Demolidor, ela já demonstrava também ser contra os vigilantes. E o mesmo cara que ali pressiona a Glenn sobre o interrogatório do espadachim é o mesmo que vai lá pressionar a Kristen para que ela saia do escritório lá do Matt. Porque, na verdade, o escritório dele se transformou em um escritório de assistência jurídica gratuita, né? E a gente vê que tá muito movimentado, não era assim na primeira temporada, e agora tá muito movimentado porque as pessoas passaram a procurar mais ele. E ele tenta tirar ela dali. Ele tenta tirar ela do caso que ela está envolvida. E é obviamente que ela nega, né? Mas ela fica com uma pulga atrás da orelha, talvez tentada, não sei, vamos ver no decorrer da temporada. E óbvio que o Matt foi atrás de quem para ajudar ele a descobrir quem são os tripulantes sobreviventes lá do navio do Cherry. Claro, que é o amigo dele, né? Que tá aposentado, mas que ele vai atrás dele sempre, porque ele investiga e ele consegue as respostas que o Matt tanto precisa. E a gente vê ali que a polícia do Fisk invade um restaurante, né, que eles recebem uma informação que a dona daquele restaurante, que agora esqueci o nome dela, ela é uma pessoa que consegue tirar as pessoas de Nova York, ela consegue mandar as pessoas embora, né? É como se ela fizesse um trabalho ali para deportar as pessoas por meios próprios, você tá ligado? E por isso eles recebem informação que provavelmente ela poderia saber do paradeiro dos dois tripulantes sobreviventes. E é claro que eles iriam procurar ela para tentar se safar daquela situação. Eles vão lá, tocam o terror, bate na mulher e conseguem achar o capitão, que é o Achille, né? E que infelizmente é torturado, é massacrado e no final morre. Porque não deu a resposta que eles queriam. E na verdade ele não tem muita resposta. O que ele sabia, ele disse, olha, a informação que eu tive é, se o demônio, que é o Demolidor, invadir, vocês afundam o navio. E ele seguiu aquilo. Só que eles queriam algo mais que ele não tinha resposta. Ele não tinha como dar e por isso foi de arrasta. E logo depois o Matt vai a esse restaurante também oferecer ajuda àquela dona, né? Porque ele sabe que ela ajuda essas pessoas. E por mais que ela não esteja tão otimista, que ela sabe que pode ser a melhor pessoa, o melhor advogado do mundo, o Fisk sempre vai conseguir vencer, ele diz que eles deveriam pelo menos de tentar, né, fazer alguma coisa. E da mesma forma que a Karen, né, alerta para que a BB Report tome cuidado com o Fisk, a BB Report também avisou para o Daniel, né, sobre isso também. Só que ele tá muito confortável, né, porque agora ele é vice-prefeito, o Fisk tá ali manobrando as suas contas, suas dívidas, e ele tá surfando, cara. Esse daí, eu tô vendo que o filme vai ser trágico. E ela até fala, cuidado que esse jogo do Fisk, tá? E já se encaminhando pro final do episódio, a gente vê o Matt e a Karen conversando que sentem saudade do direito, sentem saudade da vida que eles levavam como advogado. Isso é muito legal, porque mostram que, por mais que eles estejam ali engajados em desmascarar o Fisk, eles têm saudade de viver uma vida simples, comum, a qual eles tinham anteriormente, né? E isso é muito importante, porque logo depois a gente vê que o Cherry está na sua casa ali pesquisando, fazendo as pesquisas, as investigações que o Matt pediu pra ele. A força-tarefa, a polícia do Fisk, chega lá. E o Cherry já sabe que o bicho vai pegar, já manda o alerta pro Matt e já se prepara já pra invadirem a sua casa, né? E é claro que ali toma umas burdoadas no meio da cara, mas o Matt chega ali e desce o sarrafo na galera. Ele tá aqui, o Demolidor! E acontece um pequeno detalhe, o coração do Cherry começa a desandar.
tá? Então provavelmente ele tá perto pra ter um infarto ali, e isso acaba atormentando até o Matt, porque ele tá ouvindo o coração dele descompassado, e aquele descompasso atormenta ele, porque ele acaba lembrando do Forg, ele acaba ficando desnorteado, e chega mais policiais lá da Força Tarefa e acaba prendendo o Matt, né? Isso é muito problemático, porque eles literalmente desmascaram, tiram a máscara dele e descobrem que ele é nada mais, nada menos que o advogado Matt Murdock. E os caras ficam, não é possível, cara, não é possível que esse cara... E vão matar ele. Quando vai matar, alguém intercepta aquilo e mata aqueles caras primeiro. E a gente só vê no final a faquinha entrando pela janela. E essa faquinha que salva um Matt, lançado por alguém que a gente não sabe, tá escrito assim: não há de que. Eu acho que deve ser o Justiceiro, né? Provavelmente deve ser o Justiceiro, não sei. A gente vai descobrir na semana que vem. Mas eu gostei demais porque foi bem eletrizante esse final aí, uma pancadaria que só. E deixou esse gancho aí pra gente descobrir na semana que vem, obviamente. Então, de resumo geral, a gente tá vendo como o Matt tem ali a sua equipe empenhada em desmascarar o Wilson Fisk. Você tá ligado? E a gente vai descobrindo aos poucos que mais pessoas e mais pessoas estão ligadas a ele, como o Bibi Reporter. Eu nem sabia que ela estaria ali, sendo uma informante. E é claro que quanto mais informante eles têm, mais risco também essas pessoas vão correndo. E agora eu lembrei de uma coisa, né? A Sheila, né? A Sheila tá no trailer do Homem-Aranha, dando a chave da cidade para o Homem-Aranha, o Peter. Você tá ligado? Como assim? Se o Fisk odeia o Homem-Aranha, que a gente viu na primeira temporada ele falando até contra o Homem-Aranha, não é verdade? Então, é isso, pessoal. De resumo geral, isso foi o que aconteceu no episódio. Vamos deixar as expectativas altas para a semana que vem. É claro que os primeiros episódios sempre são mais eletrizantes e depois dá uma esfriada para crescer no final, nos 2 últimos episódios, que é o fechamento da temporada, né? Mas é isso aí, a gente tá no começo ainda, no comecinho, e tem muita coisa pela frente. Beleza? Então, desde já eu peço para vocês inscrever-se no canal mais uma vez, ativar as notificações e deixar nos comentários a expectativa de vocês para essa temporada de Demolidor, e se vocês acham que tem alguma ligação com as futuras produções da Marvel, deixa aqui nos comentários também, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, até semana que vem, ou qualquer momento aí que eu abrir uma live, ou postar outro vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês, até o próximo vídeo e fui!